Quero convidar você para abrir em João, capítulo 4, e os versículos do 31 ao 38. João, capítulo 4, do 31 ao 38. Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe a comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. A gente tem vivido um tempo muito especial como igreja, como ministério jovem também, né? Que é um tempo de multiplicação, né? Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração a respeito disso. Eu lembro que foi naquela noite de adoração, foi um dos primeiros encontros que a gente teve como Levi. Deus tinha me falado comigo a respeito dessa palavra. Depois o Vitor também pregou, né, sobre uns versículos antes. Depois o Jean também, né, pregou um capítulo antes. O Maidana, semana passada, pregou um capítulo depois, né? E eu estava até me questionando se ainda era tempo de falar sobre multiplicação, um texto, algo que Deus já vem falado muito ao nosso coração, sobre fazer discípulos, multiplicar discípulos, sobre ser discípulo, né? Sobre amar, né? O nosso próximo, né? Sobre a multiplicação lá, né? Dos pães, dos peixes, né? O milagre, o que nós temos para oferecer, sobre a santificação também, que o Tércio trouxe agora no domingo. Então Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração. Nesse tempo que a gente tem vivendo, essa semana começou as novas células, né, para a glória de Deus, né? Então a gente recebeu muita notícia boa aí, a galera tá animada aí para esse ano, e a gente tem glorificado muito a Deus por isso, porque Ele tem feito grandes coisas, maravilhas em nosso meio. E eu me sinto particularmente privilegiado de alguma forma por fazer parte disso, né? Muita graça de Deus com a minha vida mesmo, né? Nesse texto aqui de João, capítulo 4, né, no versículo 31, eu quero só dar um pouquinho de contexto de alguns versículos antes, que fala ali sobre a mulher samaritana, né? Ele começa falando esse capítulo que ela procura água, né, para saciar a sede, né? Muitos conhecem esse texto, né? E os discípulos, eles buscam depois, mais adiante, a comida, né, que é para saciar a fome, né? Existe então uma necessidade aqui neste texto, que é uma necessidade física, né, de alimento, de bebida, né? E uma procura por algo que supra essa necessidade. Quando nós temos sede, né, nós também procuramos por água, né? Quando nós temos fome, nós também procuramos por comida, né, algo que sacia a nossa fome. O nosso corpo, ele até pode ficar satisfeito quando nós encontramos a água, quando encontramos o alimento. Mas logo que acontece, logo nós temos fome novamente. Porém este texto, ele está falando de algo espiritual. Todos nós temos fome e sede espiritual. E somente a oração, né, e a verdade da palavra pode saciar esta sede e esta fome.
Por isso Jesus ele diz à mulher que se ela conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, ela lhe teria pedido e dele receberia água viva e nunca mais teria sede. Mais adiante os discípulos, né, como a gente viu aqui agora, leu, eles vão insistir para Jesus comer algo e Jesus ali fala para eles, né, que ele tem uma comida que os discípulos também não conhecem, né? Tipo, eles já eram discípulos, já estavam andando com Jesus, mas tinha um alimento que ainda eles não conheciam. E aí no versículo 34, Jesus vai dizer que a comida dele é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra, né? Então, eu achei muito engraçado porque quando ele falou, tenho algo, ali no versículo 32, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aparentemente, assim, se eu fosse um discípulo e estivesse chegando ali, né? Alguém trouxe comida para ele, né? Para ele comer alguma coisa, né? Deve ser isso que ele estava falando. Mas não, os discípulos, Jesus estava falando que a comida dele era fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse texto, ele mexeu muito comigo e me perguntei muito, né? Tá, então qual é a vontade de Deus agora nessa colheita, né? E eu, foquei muito nisso, né? Perguntar a Deus qual é a minha parte, qual é a sua vontade para a minha vida nesse tempo de colheita, de multiplicação que o Senhor tem confiado à Igreja de Jesus, né? Só que refletindo mais um pouco e voltando mais um pouco o texto, né? Eu percebi que a necessidade aqui está presente neste texto, né? Então, quando Jesus ali ele passa ali por que é necessário, né? Era-lhe necessário passar por Samaria, né? Depois a necessidade da água, a necessidade da comida. Então, tem uma necessidade presente aqui no texto e que na missão, minha reflexão foi que na missão de Jesus, ele estava ali, de alguma forma, suprindo essas necessidades, né? Indo ao encontro dessas necessidades e ensinando, né? Então, uma coisa que eu percebi é que eu tenho percebido, que eu tenho aprendido, vamos dizer assim, né? É que quando é nos confiado uma missão, podem surgir certas distrações para a nossa vida. E elas podem ser como uma necessidade também, né? Então, a mulher, ela tinha uma sede, os discípulos tinham fome, né? Eles já eram discípulos de Jesus e foram atrás de um alimento para suprir algo que era para o momento deles. Nesse tempo que a gente tem vivido essa semana de multiplicação das células, surgiram várias batalhas espirituais, né? São as distrações na nossa vida. Eu lembro que na minha eu ia dizer na minha juventude, eu sou jovem ainda, né? Eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, então, eu lembro que sempre quando eu estava no momento bem com Deus, assim, estava queimando por Jesus, né? Estava me nutrindo nele, sendo alimentado por ele, sempre surgia uma distração, né? Era engraçado, né? Eu sempre achava que aquilo ali era bênção, né? Porque sempre era uma menina, né? Que aparecia, que tinha, né? Vinha como uma enviada por Deus, assim, né? Aparentemente, mas era só uma distração para eu desfocar da missão, né? Perder meus olhos de Jesus e querer começar a namorar e tal, e deu. Aí me perdia e cometi outros erros, né? Quem não conhece a minha história, né? Eu tive eu vim para cá com 22 anos. Eu esqueci a idade. Mas eu tinha um sério problema, né? Uma carência muito grande emocional, e eu procurava suprir essas carências em relacionamentos, né? Então eu tive muitos namoricos assim, né? Dentro da igreja, sendo crente, sendo membro, sendo discípulo, né? Conhecendo a palavra, tendo experiências com Deus, mas por não saber lidar com a minha vida emocional, isso era uma distração na minha vida
e que eu sempre perdia essa batalha, né? Então, quando eu vim, depois de me ver num fundo do poço, vamos dizer assim, que eu fui para uma praia, fui para festa, nunca tinha ido em festa, e quando eu voltei já decidido a largar realmente o evangelho, não fazer parte mesmo de uma igreja, Deus teve um encontro pessoal comigo, né? E eu posso dizer que ele foi praticamente a minha cura, assim, conversão nessa área, né? E que eu decidi, a partir daquele momento, Deus, não quero mais ninguém, nenhuma menina vai tirar a minha atenção agora. Eu quero o Senhor Jesus para minha vida, sabe? Porque eu quero focar na missão, naquilo que o Senhor tem para mim. Sabe por que isso? Porque nos relacionamentos eu percebi que eu tinha fome por algo. E eu tentava preencher este vazio, esta fome, por meio de um relacionamento. Quando, na verdade, eu percebia que, quando eu estava vivendo a missão que Deus tinha para a minha vida, eu me sentia satisfeito e alimentado. Porque a missão, ela nos alimenta. A missão, fazer a vontade de Deus, ela nos alimenta. Fazer a vontade de Deus nos dá a vida. E é aqui que Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É fazer a vontade. Quem é que enviou Jesus? Foi Deus, né? O Pai, né? Então Jesus está dizendo, é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era o alimento principal de Jesus. Ele não estava negligenciando a sua saúde física, ele não estava negligenciando nenhuma outra necessidade. O que ele estava querendo dizer é que não deixe com que as necessidades, que as batalhas que você tem na semana, que essas coisas que surgem aí na sua vida durante a semana e que tendem a te atrapalhar, não deixe com que isso roube o seu coração e tire o seu foco da missão. Então, cuidado com as distrações neste momento. Geralmente, nessas épocas, o povo de Israel, quando ele vivia um ciclo, né? E sempre quando, depois do avivamento, o povo nos ensina, né, que ele tinha um momento de apostasia, né? Então, depois se apostavam e depois iam para o pecado, né? Eles se distraíam, pecavam, se arrependiam, se entregavam de volta para Deus e aí viviam esse ciclo, né? Então, Deus ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Deus tem nos abençoado muito aqui como igreja, mas cuide das distrações, essas coisinhas que atrapalham a tua semana, que te incomodam, sabe, que te distraem, né? Entrega isso para Deus e continue focado na missão que Ele tem confiado para a sua vida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu me perguntei, então, qual é a vontade de Deus? Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quantos aqui querem fazer ou viver a vontade de Deus para a sua vida? Todo mundo, né? Eu oro isso todo dia. Deus, eu quero viver a tua vontade para o dia de hoje. Eu quero viver os teus propósitos, os teus sonhos, aquilo que o Senhor deseja realizar na minha vida. Eis-me aqui. Todos os dias eu oro por isso. Nós queremos viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, né? Em João 6,39 vai dizer, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. A vontade de Deus e a missão de Jesus era que todos fossem salvos, né? Mas aí, essa aí era Jesus, né? Jesus tinha o poder, né, para salvar todo mundo, né? Mas eu sou humano, né? Como é que se aplica isso agora na minha vida? Sabe um lugar muito bom de aplicar isso? É na célula, né, Fabrício? Célula é top, né? Célula, dá para viver tudo na célula, né, Dudu?
Cara, na cela é um ótimo lugar para a gente aplicar isso, né? Porque que nenhum de nós, que nenhum se perca, né? Vai dizer, quando você vai na cela, é um grupo menor, você está lá na cela, você vai sentir a falta de alguém, né? Tem uma pessoa que não foi. O que geralmente as pessoas fazem quando percebem que alguém não vai na cela? Elas perguntam para o líder: tu sabe da Camille? Sei, acho que ela está bem, não me falou nada. E fica por essas, assim, sabe? Na maioria das vezes, né? Mas o que você pode fazer a partir de hoje? Você sentiu falta da Camille na cela? Manda uma mensagenzinha para ela: ei, Camille, como é que tá? Senti sua falta hoje, né? Aquela pessoa que já não vai um mês na cela, aquela pessoa que já não vem há algum tempo aqui na celebração do Levi, que você já não vê mais, aquela pessoa que você lembrou na semana: meu Deus, faz muito tempo que eu não falo com ela, não vejo ela, sabe? Quem sabe não é o Espírito Santo já soprando aí no teu coração, nos teus pensamentos, né? Fazendo você sentir falta dela e procurar por ela, né? Para que essa ovelha, ela não se perca do rebanho. Que uma semana ela não vai, ninguém sente falta, 2 não vai, na terceira ela tem vergonha de voltar. Não sei se é assim que acontece, tá? Mas eu imagino que seja. Tá com vergonha de voltar já para a cela, e aí a gente perde um membro importante para nós. O que Deus está querendo hoje com você aqui é que você se desperte para essa missão que Ele tem te confiado, de não perder ninguém do seu olhar. Essa é uma responsabilidade pastoral, essa é uma responsabilidade do seu líder de célula, mas é uma responsabilidade de todos nós como discípulos de Jesus. Se Jesus, Ele morreu por nós, fez tudo para que a gente fosse salvo hoje, né? E a gente é muito alegre porque nós somos salvos por Ele, nós temos paz, nós somos saciados por Ele, nós estamos satisfeitos nele. Por que a gente não pode, às vezes, sair um pouquinho da nossa rotina ali, né, do trabalho, mandar uma mensagem, né, estender um pouquinho mais o horário da noite, mandar uma mensagem, ligar: gostaria de orar com você, como é que você está? Isso não é nenhum sacrifício, isso é um privilégio que nós temos de amar e de cuidar do nosso irmão que não está indo mais na célula. Esse é um privilégio. Eu creio que Jesus faria isso por ele com muita alegria, sabe? E Ele quer fazer através da sua vida. É da sua vida. Sabe, tem lugares que Jesus, Ele daqui a pouco não vai pisar presencialmente. Daqui a pouco não vai ser o Jesus, né, que vai mandar mensagem para alguém. Mas Ele quer usar a tua vida, né, para que seja esse Jesus, né, na vida dessa pessoa. Amém? Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então, qual é a vontade de Deus para nossas vidas? É que a gente não perca ninguém de vista. Nós temos que abraçar todo mundo, nós temos que ir atrás daquele que se perdeu, daquele que a gente sentiu falta. E nem sempre nós vamos entender, muitas vezes na nossa semana, quando tem essas batalhas, essas dificuldades, quando Deus nos enviar para algum lugar, nós não vamos entender ou compreender o todo, mas a gente vai precisar crer e confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Se Ele está te enviando, né, para algum lugar hoje, para uma célula, para semear, né, para colher, né, confie que Ele vai te sustentar e te usar para a glória dEle. Você só tem que aceitar a vontade de Deus na sua vida. Agora eu estava lembrando aqui que eu e minha esposa, Vanessa, também linda,
A gente fez um ano e 2 meses, né, de casados essa semana. E logo que a gente casou, Deus nos deu uma missão que a gente nem gostaria de receber ela. Mas Deus deu uma missão de comprar um ponto comercial, uma cafeteria, e a gente não tinha esse desejo no nosso coração, a gente não tinha planos para isso, mas Deus começou a nos conduzir para isso, e a gente perguntava: Deus, qual é a tua vontade, né? Será que é uma distração porque a gente estava envolvido aqui no ministério também? Qual é a tua vontade para nossas vidas, né? E Deus, ele falou para nós, né, que ele tinha uma missão para nós lá, era uma missão e era um preparo também para nós. Tá, Deus, então se é isso, bora, né, vamos lá. A gente foi, a gente nunca trabalhou em café, a gente não tem experiência nenhuma, mas a gente foi confiando que Deus nos sustentaria, que Deus nos guardaria, que Deus proveria tudo que a gente precisava, que Deus nos daria criatividade. E, principalmente, né, eles nos ajudariam a realizar a missão espiritual naquele lugar. Então, a gente conversa muito hoje, né, que se Deus nos enviou para aquele lugar para encontrar uma ovelha perdida, a gente está muito, muito satisfeito. Isso alegra muito nosso coração, porque logo que a gente chegou lá, uma cliente nossa trabalhava do outro lado na rua, ela nos conheceu, percebeu que a gente era cristão, se aproximou da gente, veio na Montserrat, na série Movies, e há pouco tempo a gente viu ela estar servindo aqui água aqui na recepção, né? Então, e ela era uma ovelha perdida. Então a gente ora: Deus, se o Senhor fez a gente passar por tudo isso, por todas as necessidades que tem, por todas as crises que a gente tem lá, né? Se o Senhor fez a gente passar por tudo isso por causa de uma pessoa que estava perdida, glória a Deus, Pai, a missão foi cumprida. Eu estou muito satisfeito, alimentado, nutrido, cara, cheio do Senhor Jesus, Pai. Cheio, porque a obra é dele e eu só tive o privilégio de obedecer a ele, e ele fez, e ele faz infinitamente e mais. Daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jovem da Igreja Batista Montserrat, os campos, eles estão maduros para a colheita. Estão maduros para a colheita. Sabe que quando eu olhei essa passagem, eu me perguntei: então, será que eu não estou maduro para participar da colheita? Será que de repente eu tenho orado tanto para Deus enviar jovens aqui para a igreja, né? E será que eu não estou preparado ainda para acolher, para amar, para cuidar esses jovens? Por que isso, né? Que eu fiz essa reflexão, porque eu percebo que na minha rotina, muitas vezes eu fico meio que selecionando, assim, não algo ruim, né? Mas eu acho que essa pessoa está pronta para receber Jesus, sabe? E aí eu tenho um pouquinho mais de coragem para falar de Jesus para ela. Aquele cara lá, tipo, não quer saber de nada, né? A vida do cara está muito errada, assim, muito fora da curva, nem acredita em Deus, é um ateu, sei lá. E eu não vou esperar mais um pouquinho, né? E eu, às vezes, não tenho nem o empenho, a dedicação de semear na vida dessa pessoa, pelo menos orando por ela. A palavra de Deus diz que os campos já estão maduros para a colheita. O que estava acontecendo aqui, né? Jesus, ele estava com os discípulos,
a samaritana tinha voltado lá, né, para a cidade dela, testemunhou de Jesus, né, e os samaritanos estavam indo ao encontro de Jesus agora, né. De repente, os discípulos pensavam que Jesus estava até se referindo ao lugar que eles estavam ali. Mas Jesus estava falando, cara, erga os olhos, está vindo uma multidão lá de samaritanos, porque uma mulher testemunhou sobre mim. Uma mulher. E aquela multidão vindo, eu imagino que ia ficar tenso. Meu Deus, e agora o que a gente faz, né? Meio parecido com o que está acontecendo aqui, né? O que a gente faz? 60 pessoas na célula, o que a gente faz? 35 pessoas na outra célula. O que vamos fazer? Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Os campos, eles já estão maduros para a colheita. Você consegue enxergar pela fé seus colegas, amigos de faculdade, pais, fazendo parte de uma família espiritual juntamente com você? Se você visse aquela pessoa que tanto você ama aqui juntamente servindo hoje, eu tenho certeza que o coração se encheria de alegria toda vez que você encontrá-la aqui servindo junto com você. Alguns aqui, né, têm essa experiência de apresentar Jesus e ter o privilégio de ver, né, servindo, né? Se eu não me engano, o Villers, né, apresentou para o PH, né? Hoje vamos pegar um pastorzão aqui, né? Imagina a alegria do Villers de ver o PH ministrando aqui, liderando uma célula hoje. É uma alegria imensurável. E quando aqui fala, né, depois que aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos que semeia e o que colhe. Para mim, o fruto da vida eterna é exatamente isso. É uma alegria incomparável, uma alegria que renova a nossa fé toda vez que a gente lembra, que a gente vê alguém tão especial que a gente pôde ter o privilégio de apresentar Jesus, essa pessoa se entregou para esse Senhor. Eu e minha esposa temos esse privilégio, né? Tivemos esse privilégio dentro da nossa família. E hoje, não foi por acaso, hoje eu recebi uma mensagem dela, né? Ela nem sabia que eu ia pregar, ela mandou para mim e para minha esposa a mensagem. É aquela mensagem ali. Quero compartilhar esta mensagem com o meu primeiro instrumento de lapidação, que foram vocês dois, meus amores. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hoje estava orando e as lágrimas vieram aos meus olhos, pois a cada dia vejo o quanto Deus vem transformando as nossas vidas. Deus está lapidando nossos corações e o instrumento principal é a nossa célula e as amizades que estamos construindo na igreja. Agradeço a Deus por esta oportunidade de ser instrumento também na vida dos meus irmãos em Cristo. Que Deus transforme cada um de nós em nossa melhor versão. Demais. Quando eu leio essa mensagem, era Deus assim, né, falando comigo, cara, é isso aí, mano. A missão está sendo realizada e eu estou fazendo. Era uma família que já conheciam Jesus, né? Mas eu creio que hoje eles conhecem um Jesus mais pessoal, mais presente na vida deles. E foi tão incrível assim o que Deus fez, porque poderia não dar certo se a gente olhasse para a distração, se a gente olhasse para a dificuldade.
Eu creio que uma das coisas que Deus usou para que essa mensagem hoje chegasse foram as situações em que eu e a minha esposa se encontravam. Quando a gente olha para trás, será que Deus fez tudo isso para acontecer isso? Na época a gente não entendia a vontade de Deus. A gente só obedecia, era um dia de cada vez. Deus, qual é a sua vontade? Me fala, Senhor. Deus falava com a gente obedecia. Algumas foram malucas, acho que todas, né? Mas a gente estava no noivado, no meio da pandemia, e aí a gente estava sem trabalho. Eu estava trabalhando de aplicativo na época. Eu comecei a trabalhar como motorista da Uber, da 99, um mês depois veio a pandemia. Então, estava sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum, a Vá também não. E a gente estava vivendo essa, até que surgiu, resumindo, né? A gente comprou o pai, meu sogro, né? Ele nos sugeriu, assim, numa conversa, para a gente pensar em comprar uma casa. A gente orou, entendemos que era Deus usando a vida dele. A gente, mas a gente não tem dinheiro. Não, mas se for Deus e abrir a porta, eu não me animo, mas se abrir uma porta na situação que a gente está, eu creio que é Deus. E, cara, Deus, a gente começou a procurar os apartamentos, a gente achou o apartamento que a gente queria. Deus aprovou o crédito e eu, meu Deus, não é que é real, Deus queria que a gente comprasse apartamento. Bom, agora eu vou ter que entrar, né? O meu compromisso era com ele. A gente comprou o apartamento, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a primeira parcela. Deus começou a enviar provisão, a gente pagou todas as prestações até a data prevista de entrega. No fim, a gente não teve o privilégio de morar lá, né? Mas a gente teve o privilégio de morar na casa do sogro por alguns meses. O privilégio foi nosso, né? Não sei se foi dele. Mas, morando lá, a gente se aproximou de uma família muito especial. A gente conheceu muito eles. E hoje, olhando por todo esse caminho que Deus fez, se foi só para alcançar o coração deles, que a gente tanto orava, valeu, Deus. Foi bom demais. Foi muito especial, Deus. Não entendia, não compreendia. Dias a gente orava, e agora o que vamos fazer amanhã? Vamos ficar mais um tempo, vamos embora. Se a gente for embora, Deus vai prover. Eu olhava para a palavra, mas Deus está falando para a gente deixar pai e mãe lá em Gênesis, não sei o quê. Mas Deus também está falando para eu ficar, não estou entendendo, Deus, a tua palavra ela não é confusa. E a gente, amor, acho que é para a gente ficar. A gente ficava mais um pouco, até que Deus nos deu um prazo. Eu não lembro se foi antes da gente sair de lá que vocês vieram. Foi depois, né? Mas a gente pôde conhecer, se aproximar mais. E eu creio que, de alguma forma, Deus usou aquele tempo lá para que a gente pudesse abençoar essa família. Se tivesse dado tudo conforme a nossa vontade, a gente não moraria lá. Acho que nem um apartamento a gente compraria, que a gente não tinha dinheiro. Mas os planos de Deus, eles são perfeitos. Perfeitos. E quando nós nos entregamos à nossa vontade, os nossos desejos nas mãos de Deus, nós podemos desfrutar dessas alegrias. Sempre gera fruto. Sempre gera fruto. Fazer a vontade de Deus sempre gera fruto. Permanecer em Deus vai dar fruto. Vai dar fruto.
Em João 6, eu acho, diz assim, 6. Diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Não trabalhe tanto e nem se esforce mais do que a missão que Deus te confiou. Eu sei que vêm as necessidades, as dificuldades, as batalhas da semana, provas da faculdade, e algumas vezes isso pode nos distrair da missão que Deus nos confiou. Mas aqueles que se alimentaram do maná, eles morreram. Eles morreram porque eles não se alimentaram do pão que viverá para sempre. No versículo 27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, toda vez que nós nos entregamos às distrações, não confiamos no cuidado de Deus, não confiamos que Ele nos capacita, não confiamos que é Ele que faz frutificar, que é Ele que faz florescer, que é Ele que alimenta. Toda vez que nós trabalhamos mais por aquilo que se estraga, a gente vai sempre viver atrás de um alimento que no fim não sacia a nossa fome. Trabalhe mais pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Ali eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, olha só, crer que Ele enviou, crer naquele que Ele enviou. Nós temos vivido um tempo muito especial como igreja. Você está fazendo parte disso. Cuide das distrações. Cuide. Não negligencie, mas coloque como prioridade na sua vida fazer a vontade de Deus. Não tire os seus olhos dele. Não tire os seus olhos dele. A Bruna que falou: Deus quer mudar, é isso? As suas prioridades. Deus quer mudar as suas prioridades. Está com fome? As suas prioridades pode ser que estejam erradas. Você vive correndo, corre, 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 corre. Come, come, come. Bebe, bebe, bebe. E continua com fome, com sede. Ele é o pão da vida que desceu do céu. É dele que nós precisamos nos alimentar. É nele que precisamos permanecer. Porque é ele que vai fazer frutificar. Ele vai cuidar de todas as coisas. Tenho certeza. Ele vai cuidar de todas as coisas. Pode ficar de pé.
Quantos aqui conheceram Jesus através de um amigo? Nossa, bastante gente. Quantos aqui foram um amigo? Foi ou foram um amigo que apresentou Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também. Glória a Deus por isso. Quantos aqui na mensagem, daqui um pouco não precisa levantar a mão agora, ou quais nomes você lembrou na mensagem, agora que você sentiu falta dessa pessoa? Quando eu falei lá no início, eu senti falta de uma pessoa. A Andressa sentiu falta de vários. Glória a Deus. Vai ter vários contatinhos aí, Andressa, fazer depois. Deus, Ele quer usar a vida, a tua vida, para resgatar a ovelha perdida. Ele quer usar a tua vida. Deus, Ele quer usar a tua vida para alcançar os perdidos. Ele quer usar você. E você nem precisa ir muito longe. Os campos estão maduros. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Glória a Deus por essa igreja que percebe os novos que estão chegando. Mas se você ainda não se despertou a ficar atento àqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo, para conhecer o que aqueles jovens estão fazendo lá todo sábado, que alegria é aquela que eu vejo nas fotos. Se você ainda não está atento, o Senhor hoje Ele quer despertar o teu coração para amar, para cuidar, para acolher aquele que chegou sozinho aqui. Daqui eu estou vendo umas pessoas sozinhas. Não quero que ninguém saia sem um abraço daqui hoje. Se você não fugir mais cedo, eu vou lá no fundo lá te abraçar hoje. Deus hoje Ele quer despertar em nosso coração um cuidado por aqueles que estão chegando aqui. Um cuidado por aqueles que estão fazendo falta em nosso meio. Deus quer te despertar ainda. Se você está dormindo, né, Renan? Acorda. Acorda. Acorda porque o Senhor quer te despertar para amar, para cuidar dessa galera que está chegando nova. Ah, Misa, mas faz pouco tempo que eu cheguei. Eu não sou formado em teologia. Sei lá, eu não tenho atendimento pastoral. Eu não conheço muito. A mulher samaritana, então. Queria ouvir o sermão dela. Poucas palavras, eu imagino que ela falou. Tem um homem lá que conhece tudo sobre mim. Ela conheceu a fonte. Ela conheceu Jesus. E ela saiu falando. Ela testemunhou. Você já tem a mensagem mais poderosa
o Evangelho de Cristo, Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus te ama. Jesus quer cuidar de ti. Jesus quer cuidar das tuas necessidades. Jesus quer cuidar das tuas preocupações. Jesus quer cuidar das tuas emoções, da tua ansiedade, das tuas finanças. Jesus, Ele quer cuidar de ti. Basta você confiar, você crer, você permanecer para frutificar para a glória de Deus. Eu não queria encerrar assim hoje, mas Deus falou tanto comigo no louvor. Eu até achei que a gente estava meio desconectado. Mas Deus começou a falar tanto comigo no louvor. Eu sei que alguns de vocês têm passado por batalhas. Tem se sentido até sozinho. Sem Deus, distante, longe. Você tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas Deus não tem falado com você. Seu coração, por causa das batalhas que você tem enfrentado na família, na faculdade, pessoais, emocionais, tem te distanciado de Jesus. Mas hoje eu gostaria de te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. O Senhor hoje vai te despertar o teu coração para aquilo que Ele está fazendo. O Senhor vai falar contigo, vai revelar a vontade dEle para a tua vida. Ele vai fazer a sua vida frutificar em meio ao deserto. Você pode vir aqui na frente. Você que tem passado por alguma dificuldade, por necessidade. Amém. Eu creio que nada disso mais vai te distrair. Você vai ter que se esforçar. Mas o Senhor hoje vai mudar a tua história. Vai mudar o teu coração, cara. Jesus hoje vai fazer algo novo.